Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero compartilhar com vocês a regra de coloração dos grandes players. E para entender essa regra de coloração, a gente vai utilizar aí 3 indicadores. Você vai precisar fazer esses indicadores aqui no editor de estratégias. Por quê? Porque lá na tela principal do Profit Chart não tem como fazer isso, que é o que eu vou te mostrar aqui, tá? Esses 3 indicadores. Então a primeira coisa, você pega aí o seu editor de estratégias e você plota um volume. Como você está vendo aqui, é só copiar isso aqui. Depois você vai plotar também uma média de 20 do volume. Olha só, uma média de 20 do volume. E junto com esses dois indicadores, que vai ser o volume e a média, né, a gente vai ter aqui uma highest do próprio volume no período 20. Isso aqui vai dizer para você qual foi o maior volume nos últimos 20 candles. Tá certo? Esses 3 indicadores você vai salvar. Salva aí, ó. Coloca aí algum nome sugestivo. E você vai incluir eles no seu gráfico principal. Veja só. Aqui no gráfico principal. Ele vai ficar dessa forma, assim como você está vendo aqui. A gente vai utilizar esse indicador aqui, que ficou um indicador só, para poder plotar o preço aproximado dos grandes players, que é o que? Eu vou te explicar exatamente como é que vai funcionar isso daí. Você está vendo essa linha passando aqui, ó? Você vê aqui que a gente tem uma linha horizontal que fica passando aqui. Em determinados momentos ela muda de valor, e assim vai indo, olha só. Tá vendo essa linha horizontal? Eu vou te explicar como que ela é traçada, tá certo? Então vamos lá para você poder entender. Essa linha horizontal, ela é traçada da seguinte forma. Você vai ficar de olho aqui na parte de baixo do seu indicador e você vai ter que observar o momento em que o volume financeiro está acima da média e acima da highest. No momento em que isso acontecer, a gente vai traçar a nossa linha horizontal no meio do candle aonde essa situação ocorreu. Tá vendo? Olha só, pega aqui, você vai ver o seguinte, ó. A gente teve aqui o volume acima da highest e o volume acima da média. Então foi algo que a gente não tem muitas vezes, é algo raro que aconteceu aqui. No momento em que isso acontece, a gente vai aí colocar o preço dos grandes players aqui na metade dessa barra. E você vai ver, ó, que aí começou a ser traçado aqui. Certo? Está sendo traçada aqui uma linha horizontal. Tá vendo aqui? É assim que a gente vai desenhar o preço dos grandes players. Então eu vou te explicar, a partir do momento que a gente tem esse preço traçado aqui, ó, eu vou te explicar como que vai funcionar a nossa entrada, tá bom? Então veja só. Nosso preço dos grandes players está traçado aqui nesse ponto. Certo? Aqui nesse ponto. Como você pode ver. A partir daí, a gente vai ter uma regra de coloração acontecendo. Essa regra de coloração, ela vai ter a cor verde escuro, que indica para a gente que o mercado está em tendência de alta. E a gente vai ter a cor verde forte, verde limo, vai indicar para a gente que a gente pode entrar na compra ali naquele candle, no rompimento da máxima. A gente vai ter a cor marrom ou vermelho escuro, vai indicar para a gente que o mercado está em tendência de baixa. E a gente vai ter a cor vermelho claro ou algo salmão, alguma coisa assim, um vermelho mais fraco, que vai indicar pra gente que a gente pode entrar na perda da mínima, tá certo? Eu vou explicando para vocês e tudo isso vai se tornar mais claro, mas perceba aqui que esse candle ele foi pintado com um verde bem forte, né, indicando pra gente que a gente pode entrar no rompimento da máxima aqui desse candle. Por que que isso aconteceu? Porque o fechamento desse candle aqui, ele foi menor do que o preço dos grandes players. O preço dos grandes players está aqui, então significa que o mercado está barato. O ponto desse candle é um bom ponto de compra. E junto com isso, a gente tinha também a nossa média de 20, que a gente vai utilizar ela, apontando para cima. Veja só, a média aqui está apontando para cima. Então a gente tem o que? A gente tem um mercado, o fechamento do candle está aqui, num preço bom, abaixo do preço dos grandes players, então tá barato.
o mercado está em tendência de alta e a média de 20 está apontando para cima. Então aqui, quando isso acontece, essa regra de coloração vai pintar o candle aqui, ó, de verde limo, tá vendo? E aí, enquanto isso estiver acontecendo, ó, ele vai pintando. Veja que a gente poderia ter entrado aqui no rompimento da máxima, tá? E aí, ó, o mercado foi e subiu. E aí eu quero que você note que o preço dos grandes players, ele vai se atualizando. Ele está sempre se atualizando. Ele não vai ficar parado num ponto durante muito tempo. Por quê? Toda vez que a gente tiver o volume superando a highest, a gente tem que atualizar esse preço. Se ele superou a highest e ele está acima da média, então você vai fazer o que? Você vai pegar o candle aonde isso aconteceu, você vai pegar mais ou menos na metade dessa barra e plotar a linha horizontal, que seria o preço dos grandes players, tá certo? E aí você só vai ter a permissão de entrar na compra quando o mercado voltar e fechar abaixo do preço dos grandes players. O candle, para você entrar na compra, ele precisa estar com o fechamento dele abaixo desse ponto, tá certo? E precisa estar com a média subindo. Se a gente está numa tendência de alta e o preço está acima do preço dos grandes players, então significa que o mercado está caro, porque os grandes players compraram aqui nesse ponto, olha só, certo? E é muito interessante você estudar essa regra de coloração, que realmente ela consegue aqui dar ótimos pontos para a gente entrar. E aí olha só o que aconteceu aqui. Você percebe que esse candle ele foi pintado aqui, ó, de marrom escuro ou de vermelho escuro. Por quê? Porque ele fechou abaixo da média de 20. Toda vez que o preço fecha abaixo da média de 20, a gente tem aí os candles sendo pintados de vermelho escuro, certo? Então vamos continuar observando aqui, ó. E agora a gente passou por uma tendência de baixa aqui, tá vendo? E o preço dos grandes players ficou na metade desse candle. Por quê? Porque aqui a gente teve o volume acima da highest e acima da média. Como aqui estava abaixo da média de 20 dos candles, então a gente pegou na metade dessa barra e agora o preço dos grandes players está aqui. Vamos ver aí, ó, o que aconteceu. E ele mandou a gente entrar aqui, ó, seria na perda da mínima aqui, né? E eu vou mostrar mais alguns exemplos para vocês dessa regra de coloração funcionando. Agora eu tenho que deixar claro para vocês aqui o seguinte: essa regra de coloração ela é um pouco mais complexa, né? Você até pode fazer ela de forma manual, mas isso aqui eu tenho lá no meu treinamento desenvolvendo setups para vencer na bolsa de valores. Eu vou deixar isso lá para que quem é aluno lá possa copiar essa regra de coloração e acrescentar aí no seu gráfico, tá? Para poder facilitar aí a utilização de todos esses materiais aqui, né? De todas essas ferramentas aqui, tá certo? Então, se você tem interesse, é só conferir o primeiro link aí na descrição, tá? Que é só você participando lá, você vai ter acesso a essas ferramentas aqui que foram criadas aí, né? Com base numa lógica de programação. Então, olha só, vamos continuar estudando aqui para a gente entender essa regra de coloração. Nesse caso aqui, ó, lembrando que a gente está aqui no gráfico do dólar, nos 5 minutos. Poderia ser qualquer outro tempo gráfico também, tá? Mas veja só, nessa situação, a gente teve aqui um volume absurdo acima da highest e acima da média. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o candle onde isso aconteceu e plotar uma linha horizontal na metade dele. Aqui vai ser o preço do grande play até esse preço ser atualizado. E aí veja só, ele mandou a gente entrar na venda aqui, ó. Por quê? Vermelho claro, rosa claro, né? É permissão para entrar na venda. Por que é permissão para entrar na venda? Porque o fechamento do candle estava acima do preço do grande play. O preço do grande play era na metade dessa barra e o fechamento desse candle está acima. Então significa que para entrar na venda a gente tem um preço muito bom, tá certo? E aí também, ó, a média de 20 apontando para baixo, tá certo? Veja só, poderíamos ter entrado na venda aqui, como você está vendo,
E aí a gente teria aí o mercado numa tendência de baixa, muito boa. E você vê que ele foi dando pra gente outros pontos, né? Veja só aqui, ó. Ele também pintou aqui de vermelho claro, pintou aqui de vermelho claro, aqui também. Veja que todos esses locais onde ele pinta de vermelho claro é um ponto de venda, né? Para a gente poder entrar na venda. E aonde é vermelho escuro, ele só está te dizendo que o mercado está em tendência de baixa, tá certo? Então vamos ver aí, ó. Foi isso aí. Vamos pegar mais algumas situações aqui bem interessantes, olha. Vamos ver aqui. Como você pode ver aqui, ó, a gente teve aqui um ponto de compra muito legal acontecendo. Tá vendo? Esse ponto aqui, ó, esse candle, ele foi pintado de verde forte, de verde limo. Por quê? Porque aqui a gente teve a formação do preço do grande player nesse ponto. Foi quando esse candle aqui puxou o volume para cima da highest e para cima da média. Então o preço do grande player ficou sendo na metade dessa barra. Nessa situação, esse candle aqui que você está vendo, ele fechou abaixo do preço do grande player. Então aqui a gente tinha um ponto de compra muito bom, onde o preço estava barato para a gente entrar na compra, porque estava abaixo do preço do grande player, tá certo? E aí a média de 20 estava apontando para cima. Veja só, preço acima da média, a média apontando para cima, então está indicando para a gente aqui um ótimo ponto de compra. E foi o que a gente fez, ó. Entramos poderíamos ter entrado na compra aqui, né? Já que ele mandou ali. E aí você vê o mercado subindo. Ele te deu outro ponto aqui também. Porque aqui, ó, nessa situação, o candle fechou abaixo do preço do grande player. Então, ou seja, tá barato, né? A média de 20 apontando para cima. Poderíamos ter feito outra entrada aqui, rompimento da máxima, seja como for. Você vê que o mercado foi subindo. E aí, no momento em que o preço passa para baixo da média de 20, ele automaticamente vai começar a pintar de vermelho, né? Não significa que você deve fechar a operação se caso ela está em aberto, né? A gente tem que manter o nosso stop onde a gente colocou, tá? Mas se o preço passar para baixo da média de 20, ele começa a pintar de vermelho. Veja só que aqui ele foi dizendo para a gente que o mercado numa tendência de alta estava ficando barato, ó, abaixo do preço do grande player. Tá vendo aqui, ó, pintando de verde? E aí você vê que aqui então ele disse pra gente que era uma região boa para poder entrar na compra. E aí logo na sequência você vê aí, ó, que realmente era um ótimo ponto. E aí você vê que ele vai mandando, né, ao longo da tendência, ele vai te falando os melhores pontos para entrar. Certo? Vamos pegar mais alguns exemplos aqui, ó. Você vê que ele mandou a gente entrar na venda aqui. Tivemos aí resultados muito bons. Veja só que interessante, ó. O caso aqui foi já próximo do fechamento, né? Mas veja aí que interessante. Olha essa situação aqui. Aqui a gente estava entrando numa tendência de baixa e ele disse pra gente que a gente poderia entrar nessa região aqui, porque a média estava apontando bem para baixo. E o preço estava acima do preço dos grandes players, ou seja, estava barato para entrar na venda. Estava num preço bom para entrar na venda. E aí você vê na sequência que ele caiu. Tá aí, ó, outra situação aqui também. Olha que interessante. Verde limo, ele mandou a gente entrar na compra. E assim vai indo, ó. Várias ocasiões onde essa regra de coloração foi sendo lucrativa. Olha só que interessante. Tá vendo aí, ó? Verde limo tá mandando entrar na compra, né? Então, olha aí outras situações, como você tá vendo aí, ó. Aqui ele tava falando pra gente que era um bom ponto de compra, como você tá vendo, ó, um bom ponto de compra aqui nesses candles aqui pintados de verde limo. Deu outro ponto aqui também, ó, outro ponto aqui, como você tá vendo, e assim ele vai dando. E aí, essa regra de coloração, mais uma vez repetindo, ela faz parte do nosso treinamento lá. Se você adquirir o treinamento, você vai poder entrar no nosso grupo de suporte e lá eu te ajudo a instalar essa regra de coloração no seu gráfico, se você tiver alguma dúvida. Mas ela já faz parte do material que eu vou colocar lá, tá certo? Qualquer dúvida que você tiver, você pode solicitar no grupo de suporte, que eu te ajudo a colocar essa regra de coloração aí,
no gráfico. Ela é um pouco complexa, né, da gente fazer manualmente. Então é isso daí, olha só que interessante. Vários pontos, ó, como você pode ver. Como você tá vendo aí. Tá certo? Olha aqui, ó, essa situação aqui, que interessante. Dentro dessa pernada de alta, olha os pontos aonde essa regra de exploração mandou a gente entrar. Olha isso. Mandou a gente entrar aqui, aqui, deu outro ponto pra gente aqui, deu outro ponto aqui, olha só. A explosão que o preço deu depois. Então realmente ficou bem interessante, porque a gente está trabalhando aqui com volume, né? A gente está aqui principalmente trabalhando com volume e com a média de 20. Por isso que funciona tão bem, né? Bem interessante isso daí. Então se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado dos conceitos passados aqui, porque realmente são conceitos interessantes e que a gente consegue aplicar isso daqui na prática, tá certo? Então é isso daí, nos vemos no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas, e você ainda vai fazer parte do nosso grupo de suporte, onde eu ajudo todos os dias nas dúvidas dos alunos. Então, se você quer criar estratégias na Bolsa de Valores, esse suporte vai ser fundamental para você, porque lá eu vou poder te ajudar da melhor forma possível. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, confira o link que está aí na descrição.